mês de maio chega ao fim. Foi mais um mês muito bom aqui no Melhor Idade na Graça de Deus. Bom porque aprendemos bastante, né? Criamos bastante e nos exercitamos bastante. E agora a gente vai relembrar um pouquinho de tudo que aconteceu durante este mês de maio. Nós batemos papo aqui no nosso bate-papo com a doutora Tainá Queiroz, nutricionista. Ela falou sobre o glúten. Você lembra desse bate-papo nosso? Então vamos recordar. Verdade, a gente ouve muito falar de glúten, mas muitas pessoas, doutoras, não sabem exatamente o que é o glúten. A senhora poderia nos explicar? Sim, vamos começar falando o que é glúten. Glúten é um conjunto de proteínas que tem principalmente na farinha de trigo, na aveia, em menor quantidade, centeio e cevada. Esse conjunto de proteínas tem várias outras proteínas menores que fazem parte desse glúten. Tem a gliadina, a glutenina, e o problema todo começa na digestão. Tem frações do glúten que ninguém consegue digerir. E aí tudo que a gente não digere prejudica o nosso intestino. Eu sempre falo que acaba perdendo a capacidade do intestino selecionar o que é nutriente do que é ruim, que é metal pesado, que são substâncias, moléculas grandes e pesadas que não deveriam passar por essa barreira intestinal, começa a passar. E aí que começa toda doença, toda origem de disfunções. Ok, doutora. Agora, o glúten pode mesmo prejudicar a tireoide e o intestino? Sim, o glúten, como a gente não consegue digerir, ele acaba alimentando as más bactérias do nosso intestino e aumenta essa permeabilidade, aumenta essa seletividade. Então, já piora a absorção daí. E a relação com a tireoide, principalmente com o hipotireoidismo de Hashimoto, que é o quê? É uma doença autoimune, que começa a atacar a glândula tireoide, que é o alvo dessa doença autoimune. E aí, quando eu consumo glúten, como eu não consigo digerir umas partículas dali, dessa fração do glúten, eu gero muitas substâncias para eu tentar atacar, para eu tentar agredir o glúten, que é um invasor. E aí acaba que eu ataco também a tireoide. E aí acaba piorando o quadro dessa doença autoimune. E o intestino também, tanto para quem tem doença celíaca, que é uma doença aí que é uma reação imunológica ao glúten, acaba atacando também quem não é celíaco, porque se a gente não digere, vai prejudicar todo mundo. Dá para dizer que, por exemplo, se a partir de um período foi adicionado sem limite esse glúten, quem está na terceira idade hoje e de repente não estava tão exposto a esse glúten, agora está. E aí a dificuldade ainda é maior por causa do processo fisiológico do envelhecimento, de digerir esse glúten? Sim, se a gente for parar para pensar mesmo, historicamente, a farinha de trigo chegou no Brasil na década de 50. Antes disso não tinha. O café da manhã do brasileiro era o quê? Eram as raízes. Inhame, mandioquinha, batata doce. Então era isso que os nossos avós consumiam. E depois da farinha de trigo passaram a consumir outros alimentos. Uhum. Na terceira idade já tem esse processo de digestão, de ingestão também mais dificultado. Já tem mais diarreia ou prisão de ventre. E o glúten é um alimento que faz isso. Muitas vezes ele dá diarreia ou prende o intestino. Então a gente tem que reforçar essa absorção de nutrientes também na terceira idade e excluindo ou reduzindo muito o consumo de alimentos com farinha de trigo, principalmente, que é a pior que a gente tem aqui hoje no Brasil, a gente vai ter muito benefício de absorção, de nutrição e tudo mais. Então a farinha é o grande vilão. Agora, para o idoso que está em casa, que de repente come muito pão, dá para definir todos têm muito glúten? Ou, por exemplo, os mais fofinhos têm mais glúten? Como é que eu consigo perceber qual é o alimento que tem muito glúten? Porque, às vezes, para o idoso, até para a gente, né, é difícil ler o rótulo, entender muito bem o que os alimentos trazem, né? Então, se observar no rótulo, já tem escrito lá farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ou farinha de trigo integral. E no rótulo também, às vezes, tem glúten. Já tem escrito lá glúten, ou seja, foi adicionado muito mais. Esses precisam ser evitados. Se quiser consumir um pão mesmo com farinha de trigo, é interessante comprar uma farinha de trigo integral, orgânica e fazer o próprio pão em casa. Uhum. Ou substituir essas farinhas por farinha de aveia, porque a aveia tem contaminação cruzada, não é dela. Então, o glúten da aveia é porque tem
plantio perto da farinha de trigo ou porque processou em maquinários que contém a farinha de trigo e acabou contaminando. Mas ainda assim, quem não é celíaco consegue digerir muito bem essa farinha de aveia. Então é importante substituir por esses outros alimentos. Doutora, existe algum estudo que relacione a alimentação, o glúten, às doenças da tireoide, principalmente a de Hashimoto ou os nódulos? O que a gente precisa entender é que toda doença autoimune começa no intestino. Então, se o glúten faz toda essa disfunção intestinal, ela pode sim predispor essa doença. Então, não desenvolveu porque consumiu glúten, mas pode ser que tenha sido acordada por alto consumo de glúten, porque as doenças autoimunes, elas precisam de um gatilho. Eu nasci predisposta a ter algum tipo de doença, assim como você, assim como outras pessoas. Ela pode ficar adormecida em mim a vida inteira se eu tiver hábitos saudáveis. Ou eu posso acordar ela muito mais cedo se eu insistir em consumo de alimentos que são mais inflamatórios, que é o caso da farinha de trigo. Então, pode ser sim que por esse consumo de farinha de trigo sofreu todo esse aumento dessa permeabilidade intestinal e aí aconteceu de desenvolver o hipotireoidismo de Hashimoto. Aqui no mês de maio, nós também tivemos a doutora Josiane Teixeira, médica geriatra, que nos explicou tudo sobre a incontinência urinária. Vamos recordar? Doutora, primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: a incontinência urinária, ela é uma doença ou é um sintoma? Existe um tipo só ou mais? A incontinência urinária é sim uma doença bastante comum, até se falando em paciente idoso, mas não é só de paciente idoso. Mulheres jovens e homens também podem ter incontinência urinária e tem vários tipos de incontinência urinária. Então é importante que a gente sempre classifique, quando o paciente for ao nosso consultório, o tipo da incontinência urinária, até para orientar um pouco melhor com relação aos tratamentos. E dá para dar um exemplo de que tipo a senhora fala? Por exemplo, existe um tipo específico para a mulher, para o homem, para quem já tem uma enfermidade instalada? Na verdade, assim, Fátima, quando a gente fala de incontinência urinária, é qualquer tipo de perda que acontece involuntária de urina. Quando a gente fala de qualquer tipo de perda involuntária, a gente pode classificar em alguns tipos, que daí vem a classificação da incontinência urinária. Nós temos, por exemplo, incontinências urinárias que são tidas como transicionais. Não são quadros estabelecidos, mas que um paciente que, por exemplo, tenha uma infecção urinária pode estar com incontinência urinária. Um paciente, por exemplo, que tem um problema de mobilidade, problema de deambulação. Muitas vezes um paciente tem medo, um idoso tem medo de cair e medo de ir ao banheiro porque pode cair. Então ele vai segurar um pouco e pode perder a urina sem querer, e aquilo é um tipo de incontinência urinária, mas que é causada por um medo de cair, que ele restringiu a mobilidade dele. Um paciente que está internado, que faz uma síndrome muito comum dentro do idoso, chamada de delírio, que é aquela alteração aguda de consciência, o paciente fica desorientado e geralmente acontece internado em ambiente hospitalar. Ele muitas vezes tem incontinência urinária por aquele quadro naquele momento. Então, quando a gente reverte essas causas, ele pode simplesmente deixar de ter a incontinência urinária. Outras, porém, são quadros já estabelecidos. Por exemplo, temos a incontinência urinária que é tida como estresse. Como é que isso acontece, doutora? É quando o paciente ele tem um aumento da pressão intraabdominal e aí tem a perda involuntária da urina. Exemplo, uma mulher que pode tossir ou pode espirrar e aí, teve uma perda de urina. E geralmente esses quadros de incontinência urinária de estresse acontecem não em mulheres mais idosas, pelo contrário. Esse já é um quadro mais comum de mulheres mais jovens. Outro tipo que a gente tem comum, incontinência urinária de urgência. É aquela vontade que você tem imperiosa de fazer xixi, de urinar, e ela não consegue chegar até o banheiro para fazer. Ela tem aquela perda, aquele escape. Esse já pode acontecer tanto em mulheres mais jovens quanto em mulheres mais idosas. Uma incontinência urinária também comum que a gente chama de transbordamento. Essa já é mais comum nos pacientes que são homens. Por exemplo, muita gente com envelhecimento tem uma alteração que é um aumento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna. E a próstata vai crescendo e ela pode fazer uma compressão da uretra.
Então, isso daí acaba porque você tem um aumento da dilatação da bexiga e aí ele tem uma redução na hora de sair a urina. Então, você pode ter uma incontinência porque ela transborda, a bexiga dilata tanto que chega a transbordar a urina e você tem perda urinária. Essa já é mais comum em homens. Por isso que a gente fala que são vários tipos de incontinência urinária. São vários tipos. O tratamento, ele é sempre, sempre ou cirúrgico ou a terapia de melhorar essa musculatura, ou a senhora usa medicamento também? A gente tem medicações que fazem parte da terapia que a gente chama de farmacológica, porque nós temos 2 terapias, que isso aí para toda doença, Fátima, só para o espectador entender. Nós temos a terapia que é tida como não farmacológica, que são esses métodos, primeiro, que a gente chama de mudanças de estilo de vida. Mas, doutor, o que é mudança de estilo de vida? É uma perda de peso para os pacientes que são mais gordinhos, que tendem a ter uma maior incontinência urinária de estresse. Por exemplo, os métodos das terapias com assoalho pélvico, que são métodos de Kegel, que você usa, aqueles que eu expliquei, de tentar contrair a musculatura, também são terapias não farmacológicas. Outras mudanças de estilo de vida, tentar reduzir cafeína. A cafeína é um potente diurético, porque ela tem uma propriedade de inibir o hormônio antidiurético, o ADH. Então, se você tem ou dá uma reduzida na cafeína, você pode sim ter uma melhora nessa questão da incontinência. Tirar tabaco, tirar álcool, isso é mudança de estilo de vida. Quando não, são as mudanças de terapia comportamental. Aí são essas da musculatura com os exercícios que a gente pode fazer, de tantos métodos de Kegel e também a questão do diário miccional. Essas daí são as principais tipos a gente chama terapias não farmacológicas. E as terapias farmacológicas? Aí nessa a gente tem algumas medicações, que essas medicações principalmente são, a gente chama de antagonistas de receptores muscarínicos. Nossa, que difícil. O que é que acontece? São medicações que eles vão atuar em receptores que a gente tem na bexiga para justamente tentar reduzir essa perda involuntária de urina. E aí é uma gama de medicações que podem ser utilizadas. E temos as terapias que são as cirúrgicas. Nessas terapias cirúrgicas, principalmente são utilizadas quando a gente tem deficiência no esfíncter uretral. A gente tem dificuldade de segurar, contrair o esfíncter. Então, você precisa, às vezes, fazer terapias que usa bandas suburetrais para dar uma erguidinha, por isso chamam de bexiga caída. É que você vai dar uma erguidinha na questão do esfíncter, que são as terapias, as cirurgias de sling, famosas aí, que aí você tem uma contenção também da incontinência urinária. E o doutor Guilherme Afonso, psicólogo, trouxe informações importantes sobre a compulsão por compras. Vamos rever? E agora nós vivemos a era da ostentação. Isso também dá condição, por exemplo, para uma pessoa se tornar uma compradora compulsiva? Com certeza. Nós observamos que nunca antes nós tivemos tantas propagandas e tanto incentivo às pessoas realizarem compras. Agora se associa muito o valor pessoal da pessoa, o valor essencial dela como essência, ao que ela pode consumir, ao que ela pode comprar, ao que ela pode possuir. E isso é bastante problemático, porque a gente acaba achando que comprar aquele carro vai te tornar alguém especial como aquele ator que está na propaganda. Comprar aquele perfume vai te tornar alguém especial como aquelas pessoas que estão na propaganda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pois nunca estivemos tão vulneráveis à publicidade. E eu digo isso desde as crianças, por exemplo, as que acessam o YouTube, até os mais velhos, até os idosos. E é engraçado que a pessoa fica envolvida mais por quem está fazendo do que pelo produto, né? Muitas vezes sim. Se eu comprar aquela bolsa, eu vou parecer aquela moça. É mais ou menos isso, né? É o valor social que aquilo tem agregado, né? É o que eu vou representar para os outros, como isso vai modificar o meu valor percebido pelos outros a partir do que eu carrego. E os que mais usam essas estratégias de manipulação são principalmente aquelas que têm pouco valor agregado, como joias, que efetivamente não mudam muito a vida de ninguém, e perfumes, que efetivamente também não mudam tanto. Puxa vida, né? E como é que eu percebo que o ato de comprar está se tornando uma doença? Perfeito. Então nós vamos agora para os
vamos fazer uma base aqui com um critério diagnóstico para a gente poder fazer uma diferenciação. Então, dentro do DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, não existe o diagnóstico específico de compra compulsiva. O que se tem é um transtorno do controle do impulso não especificado. Então, hoje nós entendemos que é um transtorno do controle do impulso não especificado relativo a compras, ao comprar compulsivo. Também a gente não pode classificar a pessoa com esse diagnóstico caso ela apresente bipolaridade, porque na fase maníaca da bipolaridade a gente vê esse mesmo comportamento. Então tem que se excluir bipolaridade e aí a gente vai para transtorno do controle do impulso não especificado. E aí a gente faz a definição com relação a compras compulsivas. E aí, dentro desse aspecto, nós vamos perceber que você tem que ter pensamentos intrusivos de vontade de comprar. Então, e aquele sapato? Putz, eu vi aquele sapato, eu salvei o link daquele sapato, passei na frente da loja 3 vezes, não consegue parar de pensar no produto a ser comprado. É quase incômodo, você tem dificuldade de controlar esse tipo de pensamento. Você também tem um certo desconforto físico que você pretende aliviar com aquela compra. Você acha que aquela compra vai resolver alguma coisa. Normalmente você acaba excedendo nos gastos, isso traz prejuízos financeiros e a última coisa normalmente você tem vergonha. Você mente para as pessoas que você está no vermelho, que você gastou demais, que você pediu um empréstimo e isso vai aumentando o problema. Certo. E sozinhos, nós conseguimos identificar que somos compradores compulsivos? Existe um ambulatório de tratamento para os transtornos de impulso do Hospital das Clínicas. Lá eles têm uma listinha de 9 ou 10 perguntas que você pode responder e caso você dê sim para a maioria delas, você se classificaria como uma pessoa dentro dessa categoria de dificuldade. Algumas delas são não consigo controlar as compras, tenho problemas financeiros, sinto culpa depois da compra, tenho dificuldade de organizar meu orçamento, muitas vezes peço empréstimos ou fico no vermelho. Conforme você vai respondendo, você começa a criar uma autoconsciência de que talvez você tenha uma dificuldade. Certo. Então a compulsão chega a esse quadro grave de você, às vezes, ter que fazer empréstimos ou, de repente, pegar dinheiro do seu familiar para comprar aquilo que você não precisa. É aí que começa a se parecer muito com uma dependência química. Você começa a mentir, você começa às vezes até vender coisas para comprar coisas que não são suas. Você começa a pedir dinheiro emprestado e muitas vezes algumas pessoas chegam a falir, ser demitidas porque muitos empregos exigem que ela tenha o nome limpo na praça. Então isso é muito delicado. E na terceira idade, nós vemos um fenômeno bem interessante que é a inserção deles dentro do campo da tecnologia. Porque agora dá para comprar online. Sim. Agora compra com cartão de crédito, no aplicativo com um clique. E isso é uma facilitação imensa e dá uma sensação muito aliviadora para os idosos que muitas vezes se sentem sozinhos ou sem valor. Então eles compram às vezes compulsivamente porque é muito facilitado, eles não têm aquela sensação de entregar o dinheiro físico, que é uma sensação concreta, para aliviar muitas vezes um sofrimento ou uma sensação de menos-valia. Agora, doutor, quando a gente fala do idoso, né, especialmente, às vezes o idoso tem essa facilidade toda e compra mesmo para si, mas implica também na terceira idade comprar para neto, para filho, para bisneto. Isso também pode tornar o idoso um compulsivo, não comprando para si, mas comprando para o outro? Sim. Algumas vezes nós já conversamos aqui que todo transtorno, muitas vezes, tem função. Toda dificuldade tem função. Comportamento nunca é analisado isoladamente. Ele sempre tem que ser analisado com qual objetivo ele é feito. E esse comprar por neto, muitas vezes pode ser eu quero compensar uma falta minha, eu quero compensar uma falta dos pais deles, né, dos meus filhos com os meus netos, ou muitas vezes eu quero ser amado, querido, desejado, e por conta disso eu tenho esse comportamento compensatório de dar muitos presentes, comprar às vezes coisas que estão além das minhas posses, e muitas vezes se prejudicando também. Mas raramente isso vai entrar num comprar compulsivo. É uma estratégia comportamental, pode ser danosa, mas muitas vezes é um comprar para si mesmo. Às vezes a gente vê muito essa característica de tá com etiqueta ainda, nunca usou, comprou e quando olha sente culpa, inclusive. Agora, doutor, esse tratamento é sempre à base da terapia ou em alguns casos tem que haver a inserção de medicamentos?
Legal essa pergunta. O tratamento normalmente ele é feito com psicoterapia em lugares de saúde pública, normalmente em grupo, para otimizar o tratamento das pessoas e agilizar a fila, mas também normalmente no particular, no privado, é feito com terapia individual. Só que algumas vezes é necessária a inserção de alguma medicação. Na literatura a gente observa o uso às vezes de antidepressivo e também o uso de medicações que interferem na impulsividade. São medicações que ajudam você a parar de fumar, você parar de usar alguma droga e também para diminuir comportamentos impulsivos como a compra. No nossa oficina também praticamos muita arte, né? Você que está acostumado a acompanhar aí o Melhor Idade na Graça de Deus, também tem praticado em casa. Você que está chegando agora, saiba um pouquinho do que a gente apresenta. O mês de maio foi muito rentável, viu? A gente teve por aqui a artesã Tati Nascimento. A Tati é sempre muito criativa, né? A Tati, mais uma vez, trouxe um trabalho muito especial. Ela deu pra gente uma opção de reciclagem de materiais de artesanato. Transformou um CD, gente, um CD em um lindo relógio usando técnica de decupagem e ficou demais, olha que lindo. Ela também falou que você pode usar a mesma técnica, né, e abusar aí da sua criatividade para criar vários temas, ou seja, com uma peça única você consegue fazer vários trabalhos em qualquer espaço e para presentear quem você ama. Então, foi muito legal. Tivemos aqui também a Daniele Braga. A Dani também é bem conhecida aqui no nosso Melhor Idade na Graça de Deus. É a nossa artesã do biscuit. Aqui na nossa oficina, desta vez, a Dani mostrou como podemos decorar a tampa de um pote de vidro com a massa de biscuit. E olha, sem muita técnica mesmo, ela fez uma decoração de flor super fácil e a gente não precisou ficar modelando muita coisa não, foi muito legal, sem complicação e ficou lindo, né, gente? Você pode fazer aí na sua casa também. E ainda tivemos, no mês de maio, a artesã Cida Lima, que também trouxe uma opção de reciclagem de materiais. A Cida também usou o CD e retalho de tecido, só que ela fez um porta-alfinete em formato de chapéu. Gente, ficou um charme, né? E você pode organizar seus alfinetes com muito estilo e você também pode criar novas peças aí para presentear quem você ama ou de repente para fazer aí lembrancinhas, não é? Tudo isso pode ser bem aproveitado nas nossas aulas do nossa oficina. E não paramos por aí não, viu? O mês de maio também foi mês de se exercitar bastante. E aí eu relembrei a minha infância, né? Porque eu tinha em casa um bambolê, ficava bamboleando. E o professor Douglas ensinou que com o bambolê dá para fazer muitos exercícios. Ele usou o bambolê durante todo o mês e mostrou pra gente como é que a gente pode usar para exercícios de força, né, de equilíbrio. Ele fez exercícios com o bambolê num banquinho sentado, ele fez no chão, né? Ele usou o bambolê de diversas formas para a gente manter a saúde do corpo, dos músculos, não é? Manter a autonomia que é tão importante na terceira idade. E o bambolê, que eu achava que era coisa de criança, serviu até para alongamento, gente. Foi muito bom. Então, vale a pena ficar ligado aqui na programação do nosso Melhor Idade na Graça de Deus, porque enquanto a gente se diverte, a gente aprende e a gente ganha saúde. O mês de maio foi uma bênção para todos nós, espero que tenha sido para você também. E no próximo mês, quero você ligada aqui no programa junto com a gente, tá bom?